Olá para você que acompanha a nossa programação multiplataforma. Estamos começando mais uma edição do nosso Ponto de Vista, que hoje está literário e artístico. Eu recebo aqui uma personalidade da área da cultura na cidade de Guarulhos, a Guilhermina Helfstein, que é escritora e artista plástica. Guilhermina, seja bem-vinda ao Ponto de Vista. Muito Obrigada, obrigado por ter atendido o nosso obrigada, convite. obrigada. Eu que agradeço. Guilhermina, fala um pouquinho da sua relação com a cidade de Guarulhos, afinal você mora aqui há 45 anos, você já está por aqui. É, eu vim para cá assim meio que por acaso, não tinha muito para onde ir, foi um local mais fácil para vir. No começo foi difícil adaptar, porque eu fui para a periferia, um local que não tinha água encanada, e os 10 primeiros anos foram bem difíceis, mas depois eu me acostumei, aprendi a gostar da cidade. E foi onde eu fiz assim a minha formação artística, basicamente com oficinas culturais oferecidas pela prefeitura e alguns cursos. E hoje acabo que assim eu amo a cidade, né? Eu amo Você veio de onde? De São Paulo? de De São São Paulo para cá. Paulo, de São Paulo. O que eu achei mais interessante no seu relato é porque a gente pode ver um pouquinho do... Hoje a gente fala muito em menos em choque de geração, mas a gente ainda avalia muito a questão das gerações, né? Então você tem uma, eu tenho outra, e eu olho muito para os jovens também, que a gente ainda consegue conviver um pouco. E você falou uma coisa muito, muito bacana, porque você disse assim, os primeiros 10 anos foram muito difíceis. Hoje as pessoas não têm paciência para esperar um mês, né? Então eu achei isso muito bacana. E aí, você foi para que parte da cidade? Você falou Eu fui para a periferia, que parte é? periferia, lá no Taboão. Era um local que não tinha mesmo água encanada, a gente tinha torneira pública, e era assim, a minha rua era a última rua, o restante era pasto de gado, era, né? Você pode dizer que quando chegou lá era tudo mato mesmo, né? Você pode falar isso. Posso falar que era mato. Inclusive, eu É me uma lembro. cidade totalmente diferente hoje, então, né? Ah, sim, totalmente diferente. E quando eu me lembro que uns anos depois, quando nós compramos o telefone, era que era difícil, aquela coisa para De comprar conseguir a telefone, linha, né? conseguir linha e tudo mais. Quando foram para instalar o telefone, o rapaz teve um problema porque no poste tinha um enxame de abelha, ele teve que voltar, se preparar, pôr uma roupa especial. E eles comentaram. A minha tia, na época, trabalhava na Telefônica e disse que o comentário lá era esse, que foram instalar o telefone num sítio. Você imagina como que era ali, né? Era desse jeito. O que eu acho muito legal de você passar a vivência é que a gente, fazendo esse programa aqui, o Ponto de Vista, como a gente entrevista muitos perfis da cidade, a gente tem a história aqui, né? A gente consegue ter a história viva aqui. E olha o que você passa pra gente. Você passou um pouco da Guarulhos rural, praticamente. Rural. Pasto de gado, um E, poste com enxame de abelha. Sensacional, sensacional. é, Agora me fala, como é que você tomou gosto pela literatura e pelas artes? Como é que foi para vocês? então, eu sempre Porque assim, gostei. depois, desculpa cortar, mas Não, é não. só para adiantar um assunto. Depois a gente vai falar um pouco do papel da mulher na literatura, né? Que você é uma digna representante, a gente pode falar sobre isso. Mas imagino que se hoje seja difícil ainda um pouquinho para a mulher entrar nesse meio, lá atrás era mais ainda, né? Então, Hum. como é que foi você ter tomado gosto por isso e conseguir se inserir nesse meio? Então, eu sempre gostei de estudar. Então, a matéria que eu mais gostava mesmo era português. E gostava de redação, então isso era. Então veio daí já, né? Esse gosto por escrever e tal. Mas eu descobri, depois, chegando em Guarulhos, eu tinha algumas coisas, algumas poesias com falhas e tal. Inclusive, eu vou deixar registrado que um amigo, que um grande conhecido da cidade, o Castelo Hansen, ele fez correção em 2 poesias minhas. E ele me incentivou muito, não, que estava bom, que gostava e tal. E eu tinha muita vergonha, a princípio, de mostrar, mas eu já escrevi alguma coisa. Assim, não tinha essa preocupação com rima e tal, mas uma poesia mais livre, mas escrevia e tal. E então, assim, eu já acho que o gosto pela escrita desde cedo. Agora, a ponto de chegar
para escrever livros, tudo foi incentivo mesmo. Não, tá bom, olha, publica. E, né, aí eu acreditei e fui. Foi bom, porque a gente deslancha, né? Quando a gente acredita nos elogios dos amigos. Mas você encontrou alguma dificuldade, né, falando dessa parte da você encontrou alguma Sim. dificuldade para conseguir publicar suas obras, para se Sim, a divulgar? dificuldade até hoje, porque o que acontece com a gente, com os artistas, com os escritores independentes, sai caro, sai muito caro. Quando você não ganha nada, você paga, eu vejo no meu caso, paga para poder publicar e para escrever, você está pagando. Alguém ganha muito dinheiro aí nessa história, né? Com os artistas independentes, mas o artista mesmo, esse que vende um por um, sabe, não ganha ali, não ganha dinheiro. Não, às vezes não cobre nem, né, em casa tem muita coisa, encrenca por conta disso. De novo, vai escrever de novo, porque de novo outro livro, porque sabe que é despesa, né? E não tem essa coisa. Pensando no dinheiro, você não faz nada mesmo, em ganhar, sabe? Mais para frente eu quero falar com você sobre a parte cultural de Guarulhos, essa questão da política pública, que eu acho que passa um pouco por aí também, né? Mas acredito que você também tenha tomado gosto pelas artes, pela literatura, de modo específico, porque normalmente o artista ele é um provocador e ele gosta de mudar ou pensar em tentar mudar o mundo que ele está, né? Sim. E eu quero te ouvir um pouco porque a gente falou aqui das gerações e o mundo já mudou muito da sua geração para cá, né? Então, como é que você pensa hoje as suas obras, né? Você ainda tem essa vontade, essa pretensão de passar alguma coisa, de transformar, de mudar o mundo? Então, assim, a gente pensa sempre em passar, sempre parece, por mais que seja simples a vida, lá na periferia uma coisa simples, mas tanta lição, tanto aprendizado, que vale a pena você contar, sim, mostrar, sim, porque se você não mostra, as pessoas, né, não sabem. E a escrita é uma oportunidade, sim, de mostrar. Não sei como é que as pessoas recebem isso hoje, porque eu tenho conversado. O último livro que eu escrevi, que eu lancei, que é Uma Vida em Diversas Paragens, o feedback foi muito bom. O pessoal, os amigos que leram, comentaram, gostaram bastante da escrita, né? Desse trabalho aí. Tanto que eu nem esperava quanto, né? Mas todos que leram foram assim, unânimes. Nossa, é trabalho ótimo, foi bom. E passa assim alguma coisa. Tem alguma coisa para passar de aprendizado, sim. Livro que inclusive está aqui na minha mão, já mostrei aqui em detalhes, para o Hélio que está aqui pegando o livro em detalhes, ó. Uma Vida Em diversas paragens, tá? Em detalhe para você, olha, uma obra muito bacana. Eu ia falar da exposição, mas já que a gente entrou no assunto do livro, eu queria que você falasse um pouco do livro. Esse livro é mais ou menos um romance, é isso? Foi classificado por amigo pelo César Magalhães Borges, que é professor universitário, como uma novela autobiográfica, né? Você tem traços da sua vida aqui, é isso? Na verdade, é a minha vida, é uma autoficção, né? Mas conta um pouquinho pra gente, você colocou uma personagem, é Sim, isso? uma personagem, contei, através da personagem Fiamma, eu contei um pouco, né, do que foi a infância, um pouquinho da infância, entrando na vida adulta e esses desencontros, alguns descaminhos aí na área de saúde, enfim, né? Coisas que. As aventuras da nossa jornada, né? Aqui na nossa mesinha, você já deve ter reparado, tem aqui praticamente todos os livros que a Guilhermina publicou. Depois a gente vai mostrar aí, vai falar um pouquinho de cada um, porque tem também a parte cultural de Guarulhos que você escreveu aqui junto com o Castelo Hansen, muito bacana. Então a gente vai mostrar e falar um pouquinho disso. Mas antes eu queria que você falasse que tá com uma exposição na Biblioteca Monteiro Lobato, certo? Que é um pouco de mim, justamente passa um pouco da sua pessoa. Eu vou passar as datas aqui para você, para que se você quiser visitar, você pode ir lá. A mostra foi iniciada no dia 7 de junho e ela vai até 20 de julho, certo? Sim. Correto? Com entrada franca, entrada gratuita, de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 para 6 da tarde. Das 9 da manhã às 15 para 6 da tarde. O que tem nessa exposição, Guilhermina? Então, eu tenho tenho estilogravuras, né?
que foi também fruto de oficinas, e inclusive eu fiz com o Alexandre Vilas-Boas, que ele é doutor em artes visuais, e tem um pouco também do que eu comecei agora, que é a cerâmica, algumas peças em terracota, e que eu não copiei, eu fiz assim, né? Aí tem um pouco de... Tem pintura? Você faz pintura também? Tem pintura, eu gosto mais da aquarela, então tem um pouco mais de aquarela, né? Mas tem ali um quadro também, a tela a óleo, tem um que eu gosto muito, que foi feito no local, quando eu passei com o pesqueiro com meu marido. Ele pesca, eu não gosto de pescar, então eu fico desenhando, pintando, e eu pintei um quadro que eu fiz em um pesqueiro em Ibiúna. Que Também, bacana. esse eu gosto bastante, porque foi feito no local, sim, um dia assim, até estava meio nubladinho e tal, e faço assim. E foi selecionado, essa exposição tem a curadoria da Isabel Borozanian, que é professora de artes, é artista também, e de teatro, enfim, é da Academia Guarulhense de Letras. Ela fez a curadoria dessa exposição. Maravilhoso, sensacional. Bom, a coleção está aqui toda de livros que a gente vai falar depois, porque eu quero que você fale da parte do Guarulhos Cultural, mas acho que a exposição era bacana a gente falar, inclusive você vê aí também algumas imagens da exposição. Só vou repetir aqui, ó, eu sei que sempre passa aqui no vídeo, mas é bom repetir, de 7 de junho a 20 de julho, entrada gratuita lá na Biblioteca Monteiro Lobato, de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 15 para 6 da tarde. Tem algum livro que seja seu xodó? Que algum te marcou mais, você fala, esse daqui é aquele meu preferido, assim, tem ou não? Olha, eu gosto muito dos livros infantis. E esse sítio, Aventuras no Sítio Beija-Flor, que eu fiz, cada um para o netinho, né? Então, esse Aventuras no Sítio Beija-Flor, eu gosto Tem muito. uma avó escritora, deve ser tudo de bom, né? A avó faz livro pro neto. Aventuras no Sítio Beija-Flor, esse foi para um netinho, é isso? Eu gosto muito desse livrinho, porque ele foi bem ilustrado e, assim, aquele livro que Deixa eu no ver se eu final consigo abrir aqui a gente está mostrando no detalhe lá. Pode falar, certo. vai falando dele. Eu gostei muito dele. E gosto dos livros infantis, né? Porque gosto demais deles. E esses são os seus xodós, então? Eu gosto. São os seus xodós. Gosto. Peraí que eu quero ver o outro, falar um pouquinho do outro também, que o outro tem o Gigante Pellegrini. Esse tem uma história legal. Eu fiz tanto o Gigante Pellegrini como o Circo Amazonas para os 2 primeiros netos. A primeira neta gostava da história do circo. E então eu acabei fazendo um livro pequeno para distribuir de lembrancinha de aniversário dela. Então, um tempo depois eu falei, como caiu no gosto da criançada que eu trabalhava na comunidade, eu acabei fazendo de novo. O Gigante Pellegrini, eu acordei um dia e também era o que o Guilherme gostava. Primeiro, ele tinha medo do gigante, porque você falava, era enorme, não sei o quê, e ele tinha muito medo. Aí eu comprei um caderninho de desenho a barrigona enorme do gigante, e fui explicando para ele, que não, que o gigante era amigo. E quando foi à tarde, ele ia embora para casa, isso por volta de 5 anos. E ele pegou o livro de desenho e levou. Falei, mas meu livro de desenho? Não, meu caderno de desenho? Não, esse é meu livro de gigante. Aí um tempão, aí eu falei, não, vou fazer, vou publicar isso. E um tempão depois, agora recentemente, ele já com 17 anos, um dia eu levantei e falei, gente, eu vou publicar esse livro, que foi feito da mesma forma que o da Sara, para distribuir em lembrancinha do aniversário dele. Aí, quando eu pensei bem, aí o rapaz que faz para a gente estava com muito trabalho, não podia fazer, a menina também que fazia ilustração. Eu falei, Guilherme, você desenha, Guilherme. Porque quando eles eram pequenininhos, que eu estava desenhando, eles do lado desenhando, a gente incentivava.
Você não quer fazer isso? Eu escrevo, você vai. E ele fez, aí fez embasado. Aí que eu achei interessante, porque eu falei, pode fazer para a criança interagir. Isso, era o que eu ia falar. Vai interagir. Porque a gente mostrou em detalhe, então se você reparou aí, o livro ele tem ilustrações em preto e branco, Preto né? e branco. Só o contorno para que quem tiver com o livro possa aí colorir E pode até completar e interagir com o livro. se quiser. E foi assim, a vontade de fazer. E saiu fez de novo, mas o primeiro foi feito para distribuir no... Maravilhoso. Queria eu que no meu aniversário fossem distribuídos livros como lembrancinha. Sensacional. Feito pela minha avó ainda. Seria maravilhoso. Guilhermina, eu vou fazer uma pausa aqui, a gente vai chamar o intervalo para continuar depois no próximo bloco. Tem muita coisa pra gente falar, muito assunto. Faz um brinde aqui comigo pra gente beber uma aguinha, ó. Aquele velho tem pra você beber uma aguinha e já já a gente volta. Maravilha, Ponto de Vista está de volta. Eu estou conversando aqui com a escritora e artista plástica, a Guilhermina Helfstein. A gente falou aqui um pouco das obras dela. Vamos falar de mais obras dela, evidentemente, aqui nesse segundo bloco. Mas antes, vamos aqui para algumas pautas, porque eu quero ouvir o ponto de vista da Guilhermina sobre alguns assuntos. Afinal, o nome do programa é Ponto de Vista, viu, Guilhermina? Então a gente vai honrar aqui o nome do programa. Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho o que você acha ou como fazer o incentivo à leitura no Brasil. Eu tenho aqui um dado que só 16%, esse dado aqui é da pesquisa da Câmara Brasileira do Livro, hein? Só 16% da população brasileira consome livros, é consumidora de livros. E aí os argumentos são os mais diversos possíveis, né? Porque eu prefiro ou fazer uma compra online, ou ler na internet, ou ainda falam sobre os livros serem caros. Então, primeiro eu quero saber de você, como é que é possível a gente incentivar mais a leitura, aqui no Brasil principalmente, e se esses argumentos eles são válidos, principalmente do preço do livro, né? Queria te ouvir sobre isso. Eu acho que tem essa questão também do preço, mas também não é só isso, porque eu fui muito em biblioteca, pegava muito livro em biblioteca. Eu acho que depende muito, a família influencia bastante, o costume dos pais, né? Influencia muito da família, sei lá, uma tia, alguém que goste de ler. E eu acho que o primeiro passo é assim: como é que funciona a família? Como é que gosta de ler, gosta de livro? Isso já é um incentivo, né? Deixar ali uma prateleirinha baixa com livros à altura da criança, né? Você que fez livros para os seus netos, você incentivou eles já a leitura desde pequenos, né? Sim, a mais velha gostava muito de ler e tal. Agora, eu acho que a gente está perdendo um pouco para os celulares, né? Ela fala, mas eu leio vó no celular. Mas eu falo assim, eu não sei o que está lendo, o que, né? Mas eu acho que essa questão do celular agora veio para ainda ajudar a desbancar um pouquinho o livro, não muito, porque quem gosta não vai fugir, né? E você acha que o preço é um problema? Ou é um argumento, é uma lenda, assim? Não, porque é caro? não, porque, assim, a média para esse ano, acho que para o ano passado e para esse, ficou em torno de R$40 um livro. E praticamente dobrou, se a gente comparar aí com anos anteriores, né? Olha, tem uma camada bem grande da população que não pode comprar. Mas isso não impede que vá a uma biblioteca. Agora, também numa biblioteca muito distante também não é viável, porque tem gente que não tem, parece que não cai a ficha de muita gente, nem para se alimentar direito, a falta de emprego, o mínimo. Então, peraí, tem isso? Tem. Não é muito alto isso? É uma porção boa dessa população que não pode. Agora, tem que ter essas bibliotecas em vários locais da periferia. Isso é um grande incentivo, porque a criança não pode pegar uma condução. Peraí, tem a biblioteca ali perto de casa, eu vou ali. Você vê muita criança que gosta assim de ler. Criança gosta de livro. Acho que você tocou num ponto importante, que é a biblioteca na periferia e outras possibilidades de lazer e artísticas também. Por isso que a gente vai entrar agora naquele assunto que eu falei no primeiro bloco. Eu queria te ouvir um pouco sobre as políticas públicas para o setor da cultura em Guarulhos. Eu queria que você me desse a sua visão, porque você é uma pessoa que está na cultura há muito tempo, na cidade há muito tempo,
Então, acredito que você tem uma visão do que acontece, Hum. principalmente relacionado ao poder público. Temos boas políticas públicas, não temos? O que que falta? O que que tá bom? O que que precisa mudar? Então, eu acho que falta, assim, muito diálogo da questão da cultura oficial com os artistas. Falta esse eu sinto que falta esse diálogo, porque me parece que estão constantemente em briga, parece que não sei, a impressão que me passa, não, né, o que eu estou enxergando. Porque temos, assim, artistas bons na cidade, gente muito boa, que faz trabalho muito bom, dispostos a fazer coisa. Eu vejo aí o exemplo desse pessoal do 308 lá. Eles fazem oficinas, às vezes gratuitas para as pessoas que, né, querem lá, eu mesmo já fiz. Eh mas o poder público parece que não sei o que acontece, porque essa dá a impressão que é uma inimizade com os artistas da cidade. Não sei se não com todos, mas parece que tem ali uma seleção. Esses sim, aqueles não. Eu acho que a coisa não devia ser tratada dessa forma. Eu acho que tem que ser valorizado pelo trabalho, pelo que oferece, né. Eu acho que falta muito isso. Esse diálogo eu não vejo, porque tenho visto muitas pessoas reclamando: "Olha, tá vendo, contratou", e às vezes contrataram mesmo, pessoas de fora, arte educadores, sendo que a cidade pode, tem para oferecer, e a preços até eu acho que melhores. Eu não sei realmente, se você me perguntar o que que acontece, eu não sei o que passa pela cabeça das pessoas, porque essa questão da cultura oficial ter essa, eu vou dizer, inimizade, não sei, não acho essa dificuldade, vamos dizer assim, de lidar com os artistas da cidade, de dialogar, de propor, levando inclusive para a periferia. Porque nem todo mundo põe ali no centro e tal, mas nem todo mundo tem condições de chegar. Eu já ouvi falar diversas vezes na cidade, enquanto eu estou na cultura: "Vamos descentralizar a cultura". Ouvi falar muito, mas nunca ouvi acontecer, E você é né. uma pessoa que tem um olhar para isso, por isso que eu falei que eu queria te ouvir. Eu acho que tem duas coisas que são possíveis de fazer, inclusive para melhorar isso, acho que você pode também opinar um pouco sobre isso. A primeira, eu sempre falo aqui no ponto de vista, vou até olhar para geral, porque estamos nós dois ali, eu sempre falo aqui no ponto de vista que da parte nossa, e nossa eu digo Câmara Municipal de Guarulhos, né? Quando a gente está aqui aparecendo na TV, a gente tem essa responsabilidade de levar um pouco da instituição para as pessoas, né, da Câmara. Eu acho que nós aqui, enquanto Câmara, conseguimos, por exemplo, através dos vereadores, fazer umas entregas de título de cidadão guarulhense, que é uma solenidade que, para pelo menos quem não é de Guarulhos, pode receber e se tornar um cidadão, como você, por exemplo, que mora aqui há 45 anos e participou da cultura todo esse tempo. Então, eu sempre falo, aqui pelo programa, passam pessoas que têm muitas histórias e que fizeram muito pela cidade. Então, de repente, receber um título desse é uma maneira já de valorizar o artista, que possa trazer aqui também uma parte cultural. Esse é o recado que eu sempre deixo aqui para os vereadores e para quem assiste o programa, falando enquanto Câmara, né? A segunda, aí eu vou falar aqui para minha, a segunda foi o seguinte, a gente transmitiu recentemente a Lei de Diretrizes Orçamentárias aqui, a LDO, porque tem que ter todo meio do ano, que é a lei que vai balizar o orçamento para 2025. E o pessoal da cultura compareceu aqui, veio bastante gente para poder falar, para protestar também, porque o orçamento dado aqui pela pasta da Secretaria de Governo estava em torno de 4,5 milhões de reais. E com esse valor, faltavam, pelo menos pelo que eles falaram, 800 mil reais para chegar pelo menos a 5 milhões e 300, para que a cidade possa ter acesso à Lei Aldir Blanc, que é uma lei que você consegue captar recursos. Então, sem esse orçamento mínimo, que é uma média dos 3 últimos anos que você precisa ter, a cidade não conseguiria contemplar. Então, acho que valorizando o artista com um título de cidadão guarulhense e mostrando isso no orçamento da cidade, são maneiras de valorização, não é, Guilhermina? Sim, é, Eu acho que isso passa um pouco por aí, não é? também. Eu acho que são pontos importantes. É. Mas vamos falar um pouquinho, eu também prometi no primeiro bloco para cumprir aqui minhas promessas, sobre o papel da mulher na literatura.
Como é que você vê hoje o mercado editorial para as mulheres? Você acha mais complicado do que para os homens? Tem ainda uma diferença, algum tipo de nariz torcido, um preconceito, quando a mulher que vai escrever e publicar um livro ou não? A mulher, olha, não é dando de vítima, não, mas há sempre um preconceito em todas as áreas, né? Ainda melhorou muito, não tem nem a dúvida, mas que o preconceito existe, sim. Eu acho que sim. E principalmente quando se fala de escritor independente, a coisa, né, fica mais difícil ainda. Tem sempre um preconceito, eu acho, em todas as áreas. Lutaremos para melhorar isso daí, viu? Sim, Lutaremos pra melhorar. melhorou. Ó, você fala assim, não, tá bom? Não tá. Agora a luta é permanente. Que evoluiu com certeza, mas tem mais Sim, espaço para isso, né? exato. É isso. Deixa eu cumprir também minhas outras promessas aqui de mostrar suas outras obras, ó, só para que a gente não passe aqui. São 7 livros publicados, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa, antes da gente Sim. encaminhar para o final do programa, que eu também quero falar da homenagem que você recebeu da UNG, né? E eu acho importante também, mas para mostrar esse aqui, ó, Guarulhos, Trajetória Cultural, um livro escrito em parceria aí com Castelo Hansen, que você conta justamente aqui. É um livro que não tem grandes ilustrações e tal, mas é um livro que conta basicamente a trajetória cultural aqui da cidade de Guarulhos, que você fez em parceria com ele, né? Então aqui tem uma história muito viva, né? Sim, porque a história foi assim, eu estava fazendo um curso de desenho no primeiro ateliê artístico de Guarulhos, da Edith Strauber. E lá, o pessoal falando, não, primeiro ateliê artístico e tal, aquele comentário. Eu falei, mas primeiro ateliê artístico mesmo? Ela disse sim. Eu falei, eu nunca ouvi isso em lugar nenhum, nunca li isso em lugar nenhum. E realmente eu não tinha lido em lugar nenhum, fui dar uma olhada e não vi registrado o primeiro ateliê artístico de Guarulhos. E aí eu comentei com o Castelo na época, estava saindo através dos historiadores oficiais da cidade um livro, Guarulhos tem História, um livro bom. Não estou aqui questionando o valor do livro, muito bom, do historiador oficial, mas falava das olarias, histórias muito bonitas, interessantes e tal. Mas eu falei, o Castelo não sai nada sobre a cultura. E o que saía sobre a cultura, não quem começou, por exemplo, como é que surgiu o embrião literário, letra viva, né? Aí ele falou, eu vou fazer. Aí passaram-se um ano. Falei, e aí, Castelo, como é que tá? Não, eu não fiz porque o Castelo era essa questão de pesquisa, o negócio dele é fazer poesia, um grande poeta, cronista, esse negócio de, né? Falei, vamos fazer. Aí eu praticamente arrastei o Castelo para fazer esse trabalho. E a intenção era realmente registrar aquilo que a cidade já estava perdendo. Porque o que acontece? As pessoas, infelizmente, isso não sei se é em todas as áreas, mas na cultura a gente observa a necessidade que algumas pessoas têm de pôr a lona no trabalho do outro para poder aparecer. Não precisa. E outras vezes se aproveitar de um trabalho que foi feito lá atrás para mostrar o seu. Não precisa. Vamos mostrar quem fez, quem começou, e dá prosseguimento, cada um faz o seu. Tem espaço para todo mundo faz coisas diferentes. Por mais que você pinte eu também, não é igual. O seu é seu, o meu. Então as pessoas precisam entender isso. E quando eu falei para o Castelo essa necessidade de mostrar, por que esconder que foi feito o primeiro ateliê, a escola de música, a primeira escola. Óbvio. Como? Vamos mostrar. Mas isso está lá, não rendeu. Não interessa quem começou. Se rendeu ou não é outra história. Né? É importante a gente falar, você tocou num ponto legal, porque a gente fala muito da cultura, mas os próprios artistas não podem se ver como concorrentes, né? Sim. Eu acho que a luz de todo mundo pode brilhar, né? E por mais que você faça igual, não é igual. Você faça a mesma coisa, não é igual. Né? Bom, deixa eu mostrar os seus últimos 2 livros aqui, rapidinho, as 2 últimas obras, esses mais para fazer um registro mesmo.
porque eu quero que, na verdade, você fale da homenagem da UNG, que eu acho uma homenagem bastante legal. Ensaio literário e história da arte, esse Esse daqui eu vou mostrar primeiro. curioso. Primeiro, esse daqui é uma poesia, né? É um livro de poesia com as crianças também, então um livro bem bonitinho. Agora esse, eu quero me detalhar um pouco aqui, ó, ele vai mostrar lá. Ele é um livro em 2, na verdade. Então aqui, ensaio literário é uma parte, também é escrito em poesia, né? Dá pra ver que é escrito em poesia. E, na verdade, quando você chega no meio do livro, aí você vê que o livro vira de ponta cabeça, do nada. Você tá lendo assim, você vai ver, aí vira de ponta cabeça. Aí eu fui entender o que estava se passando, e aí eu vi aqui, ó, quando você faz este movimento, se a gente puder mostrar aqui, ó, esse movimento é uma outra capa, então tem um outro livro de trás para frente, que é a história da arte. Então, fez assim, é o ensaio literário, fez assim, é a história da arte. Então, muito bacana esse livro que você pensou 2 em 1, né, Guilherme? Achei sensacional. Foi ideia da Escortez também, esse... Achei muito bom. Mas como a gente está encaminhando para o final do programa, queria pelo menos que você fizesse um registro, falasse da homenagem que a UNG fez para você. A gente entrevistou aqui, há não muito tempo atrás, o reitor, o Yuri Neyman, que falou dos eventos que a UNG faz, e um deles é homenagear as pessoas, os artistas também. Sim. E você foi lá homenageada. Queria que Sim. você falasse dessa homenagem. Então, para mim foi uma surpresa. O professor Francisco me ligou e eu falei, mais homenagem. Eu até estranhei, porque ele falou, não, é homenagem, a senhora aceita? Eu falei, aceito sim. E chegou eu falei para ele, chegou em um período que eu estou assim, estava meio para baixo, ainda estou me recuperando, né? Já tive depressão, estava voltando. Chegou em uma hora que eu preciso mesmo desse abraço, desse carinho. Que gostoso. Chegou né? Quero, aceito e tal. E foi muito bonita a homenagem. Eu falei, nossa, há tantos anos na cidade, e aí de repente eu recebo uma homenagem de onde eu menos esperava, né? Foi muito bom, para mim foi gratificante, me fez levantar da cama, que eu já estava indo para a cama de novo, né? E a partir daí... Fizeram, inclusive, um documentário para você, não foi isso? Eles foram em casa, gravaram uma reportagem em casa, a TV UNG, né? Passaram um pedacinho lá no dia e tal. Eu gostei demais, foi muito bom. Isso aí para mim me ajudou bastante. A gente precisa desse carinho. As pessoas às vezes não se dão conta de que às vezes a gente precisa, né? Então, leve nosso abraço, porque o programa está chegando ao final, Guilhermina. Muito obrigado. Deixa aí sua consideração final. Se você quiser deixar algum contato para as pessoas saberem onde é que podem adquirir seus livros, as suas obras de arte, enfim. Fica à vontade aí nesse espacinho para a gente encerrar o programa. Eu agradeço demais, viu? Não, eu agradeço também a vocês, né? Pela reportagem, é sempre uma ajuda, essa divulgação. Agradeço muito a TV Câmara. E outra coisa, o contato é comigo mesmo, eu tenho no Gui Alves Mo, que é o Instagram, tem Facebook, o mesmo nome, Guilhermina Helfstein, que é o meu nome, e é assim, pode entrar em contato através do Instagram, se quiser alguma obra, algum livro, né? Por ali você responde? Respondo. Maravilhoso. Obrigado, viu, Guilhermina? Eu que agradeço. Tamo junto, vamos terminar aqui. Então vamos fazer mais um brinde para terminar o programa, ó. Gente, obrigado pelo carinho da audiência, papo muito gostoso, muito obrigado por vocês terem acompanhado mais uma edição do Ponto de Vista. E você sabe, continue na nossa programação, que agora é multiplataforma, né? Você acessa da maneira que você quiser, mas agradeço muito ao seu carinho, porque é importante que a gente traga aqui, ó, pessoas como a Guilhermina para divulgar aí o pessoal da cidade de Guarulhos. Nos vemos numa próxima. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tchau, gente.